Por que Satanás lutou pelo corpo de Moisés? Poucas figuras se destacam tão proeminentemente quanto Moisés. De príncipe a pastor, que mais tarde se tornou profeta, desafiaria um império, lideraria uma nação e se tornaria o conduto da lei divina que moldou civilizações. Nascido em um mundo onde cada respiração sua era um ato de rebelião, Moisés emergiu dos juncos do rio Nilo, salvo da morte certa pela mesma família que buscava encerrar sua vida. A história desse homem não é apenas de libertação e lei, mas também está envolta em mistérios profundos. Os dias de Moisés, sua vida marcada pelo miraculoso, assim como sua partida deste mundo. Deuteronômio relata que Moisés tinha 120 anos quando morreu, ainda com olhos não enfraquecidos, nem sua força se fora. Deuteronômio 34, verso 7. E mais misterioso de tudo, ninguém conhece seu lugar de sepultamento até hoje. Deuteronômio 34, verso 6. Uma vida que começou envolta em segredo, parece terminar de maneira semelhante. Então, quem foi esse homem Moisés? Por que sua vida e morte foram enredadas em enigmas? Ao desvendar sua história, embarcamos em uma jornada não apenas pela história, mas também para o coração da fé, mistério e propósito divino. Por que Moisés era tão importante para Satanás? Moisés estava destinado a ser o libertador dos hebreus, o povo escolhido de Deus, liderando-os para fora do Egito e para a terra prometida. Ele estava preparando o terreno para a vinda eventual do Messias, Jesus Cristo. Satanás, sempre oposto aos planos de Deus, via Moisés como uma ameaça. Se Moisés pudesse ser impedido, talvez o plano divino mais amplo pudesse ser frustrado. Na grande luta cósmica entre o bem e o mal, Moisés era um jogador-chave. Sua história nos lembra que, não importa nosso passado, não importa nossos erros, Deus tem um plano para cada um de nós. E nenhuma força, nem mesmo Satanás, pode resistir quando caminhamos na fé. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a usufruir dos prazeres passageiros do pecado. Hebreus 11, versos 24 e 25. Morte de Moisés. Moisés foi o homem que quase levou toda uma nação para a terra prometida, mas não conseguiu no último minuto. A história de Moisés é inspiradora e misteriosa, e sua partida deste mundo é talvez um dos momentos mais emocionantes da história bíblica. Ele foi o grande líder dos israelitas e passou décadas guiando seu povo pelo deserto. Enfrentou o poderoso Faraó, separou o Mar Vermelho e recebeu os 10 mandamentos no topo do Monte Sinai. No entanto, depois de todas as suas incríveis realizações e testes de fé que superou, não lhe foi permitido entrar na terra prometida com o povo que ele havia liderado tão diligentemente. Por que Moisés não entrou na terra prometida? Moisés, o grande líder que os havia tirado do Egito, sentiu o peso das expectativas do povo. Deus estivera com eles a cada passo do caminho, fornecendo maná do céu e água das rochas. Mas, naquele dia específico nas águas de Meribá, as frustrações de Moisés tomaram conta dele. O povo reclamou: "Por que nos trouxeste do Egito para nos matar? A nós e aos nossos filhos e ao nosso gado de sede." Êxodo 17, verso 3. Movido pelos clamores deles, Moisés recorreu a Deus em busca de orientação. O Senhor falou com ele, dizendo: "Pega a vara, e tu e teu irmão Arão ajuntai a congregação, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirarás água da rocha." Números 20, verso 8. Mas diante da multidão, a raiva obscureceu o julgamento de Moisés. Em vez de falar com a rocha como Deus havia instruído, ele a golpeou 2 vezes com sua vara e a água jorrou. Enquanto o povo se regozijava diante do milagre, a voz de Deus ecoou nos ouvidos de Moisés: "Porquanto não crestes em mim para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes tenho dado." Números 20. Nas planícies de Moabe, com o vale do Jordão estendendo-se diante dele, Moisés subiu ao Monte Nebo. De lá,
Deus mostrou a ele a vasta extensão da terra prometida, de Gileade a Dan, uma terra que fluía com leite e mel, um lugar que os israelitas haviam sonhado por gerações. Moisés, com seus próprios olhos, contemplou a beleza dessa terra, mas também compreendeu que nunca poria os pés ali. A Bíblia assim nos relata. Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor, e o sepultou no vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém soube até hoje de sua sepultura. Deuteronômio 34, versos 5 e 6. Deus mesmo cuidou de Moisés em seus momentos finais, testemunho do vínculo especial que compartilhavam. A parte mais intrigante é o sepultamento. Nenhum monumento, nenhum túmulo grandioso, nenhum santuário para visitar. De acordo com a humildade frequentemente demonstrada por Moisés, seu lugar de descanso final permanece um mistério oculto por Deus, intocado pelo homem. A localização da sepultura de Moisés é um dos enigmas não resolvidos da Bíblia. A disputa. A Epístola de Judas é uma mensagem curta, porém poderosa, instigando os crentes a permanecerem firmes em sua fé e a lutarem earnestamente pela fé que foi entregue aos santos. Após a morte de Moisés, surgiu uma disputa sobre seu corpo. Satanás, o adversário, viu uma oportunidade. Ele se aproximou do lugar onde o corpo jazia. Judas, na tentativa de motivar os fiéis, lembra vários eventos e indivíduos do Antigo Testamento. Entre essas narrativas cativantes, há um evento particularmente misterioso mencionado. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: "O Senhor te repreenda." Judas 1, verso 9. Embora não saibamos as razões exatas pelas quais Satanás disputaria pelo corpo de Moisés, algumas interpretações podem ser úteis. Profanação. Satanás, sempre em oposição aos planos de Deus, pode ter querido profanar o corpo de Moisés. Ao fazer isso, ele não apenas desonraria o legado do grande profeta, mas também desonraria o próprio Deus. O ato de profanar o que era sagrado para Deus seria uma vitória simbólica para a idolatria. Idolatria. Moisés era reverenciado pelos israelitas. Satanás, sempre astuto, pode ter visto o potencial de transformar o corpo de Moisés em um objeto de idolatria. Ao fazer com que os israelitas tratassem o corpo de Moisés como algo especial a ser adorado, ele os desviaria, fazendo com que seus corações se afastassem de Deus e os levasse a adorar um mero objeto em vez do Todo-Poderoso. No entanto, as intenções de Satanás não passaram sem desafio. O arcanjo Miguel, um poderoso guerreiro de Deus, defensor da vontade de Deus e protetor dos justos, defendeu o corpo de Moisés. Mas mesmo diante de um adversário tão poderoso, Miguel não recorreu a maldições ou argumentos mesquinhos. Em vez disso, ele respondeu com uma declaração poderosa que destacava a autoridade suprema de Deus. Com poucas palavras, Miguel transmitiu uma sabedoria profunda, lembrando a Satanás que não cabe a nós decidir ou julgar, mas a Deus. O destino do corpo de Moisés, como todas as coisas, repousava nas mãos do Senhor. A vida de Moisés nos ensina muitas coisas: fé, perseverança, liderança e a intimidade de um relacionamento com Deus. Mas sua morte nos lembra que mesmo os maiores entre nós estão, em última análise, nas mãos de Deus. E às vezes os mistérios que ele deixa para trás são as lições mais profundas de todas. Relacionamento de Moisés com Deus. Moisés compartilhou uma relação incrivelmente íntima com Deus. Essa proximidade é evidente em vários trechos. Comunicação direta. O Senhor falava com Moisés face a face, como se fala a um amigo. Êxodo 33, verso 11. Isso significa uma relação direta e pessoal diferente de qualquer outro profeta da época. Como intercessor, Moisés frequentemente se colocava entre Deus e os israelitas. Quando os israelitas pecavam, Moisés pleiteava em favor deles e Deus ouvia. Por exemplo, após o incidente do bezerro de ouro, Moisés disse: "Agora peço-te,
perdoa o seu pecado. Se não, risca-me, peço-te do teu livro que escreveste. Êxodo 32, verso 32. Isso mostra a dedicação de Moisés e sua relação próxima com Deus. Testemunho da ressurreição. A aparição de Moisés ao lado de Elias e Jesus durante a transfiguração, Mateus 17, versos 1 ao 3, sugere que ele foi elevado ou transladado ao céu. Satanás pode ter tentado impedir isso para prejudicar o testemunho do poder de Deus sobre a morte. Símbolo da lei. Moisés representa a lei. Seu corpo, como símbolo, teria sido um troféu significativo para Satanás. Ao reivindicar o corpo de Moisés, Satanás poderia tentar afirmar autoridade ou vitória sobre a lei. Acusador. Satanás, sendo o acusador, Apocalipse 12, verso 10, pode ter tentado acusar Moisés com base em seus pecados, como ferir a rocha ou matar o egípcio para reivindicar seu corpo. No entanto, é a graça de Deus que salva, não a nossa. Justiça, em outras palavras, a relação única de Moisés com Deus, destacou sua importância no plano de Deus. A disputa por seu corpo por Satanás pode ter sido uma tentativa de frustrar, desacreditar ou reivindicar uma vitória simbólica contra os propósitos de Deus. Liderança de Moisés. A liderança de Moisés foi marcada por várias características-chave. Fidelidade. Moisés sempre confiou na orientação de Deus, mesmo quando se sentia inadequado. Ele confiou no plano de Deus, como visto quando disse: "Quem sou eu para ir a Faraó e tirar os filhos de Israel do Egito?" Êxodo 3, verso 11. Humildade. Apesar de ser escolhido por Deus, Moisés permaneceu humilde. Ora, o homem Moisés era muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Números 12, verso 3. Obediência. Moisés seguiu as instruções de Deus, mesmo quando eram desafiadoras. Ele instituiu os 10 mandamentos e outras leis conforme dirigido por Deus. A liderança forte de Moisés e sua relação próxima com Deus o tornaram uma figura significativa na narrativa bíblica. Satanás, como adversário de Deus e de seu povo, naturalmente buscaria oportunidades para desafiar ou minar os planos de Deus. A disputa pelo corpo de Moisés pode ser vista como um desafio direto à herança e influência de um líder tão crucial quanto Moisés. Fé de Moisés. Moisés demonstrou uma fé imensa ao longo de sua vida, desde escolher se identificar com os hebreus em vez da realeza egípcia, até confiar em Deus para abrir o Mar Vermelho e prover para os israelitas no deserto. No entanto, como todo ser humano, Moisés teve seus momentos de dúvida e desobediência, como ferir a rocha em vez de falar com ela, conforme Deus ordenou. Números 20, versos 8 e 12. A conexão entre a fé de Moisés e a disputa de Satanás prova realidades espirituais. Assim como a fé de Moisés demonstrou a realidade do poder e do amor de Deus, a disputa por seu corpo destaca a verdadeira batalha espiritual entre o bem e o mal. O valor dos justos. Moisés foi uma figura-chave no plano de Deus para os israelitas, precursor de Jesus de muitas maneiras. Satanás, sempre se opondo aos planos de Deus, pode ter procurado profanar ou usar indevidamente o corpo de Moisés para desmoralizar os israelitas ou distorcer a prefiguração de Deus da ressurreição. Prefiguração da ressurreição. Alguns teólogos especulam que a disputa pelo corpo de Moisés pode prefigurar temas de ressurreição e a futura batalha sobre a morte. Na transfiguração, Moisés aparece ao lado de Jesus, Mateus 17, versos 1 ao 3, indicando que está vivo e bem na presença de Deus. A disputa por seu corpo pode ser vista como a última tentativa de Satanás de reivindicar vitória sobre um servo de Deus. Uma vitória que ele nunca alcançaria. Embora os detalhes exatos de por que Satanás queria o corpo de Moisés permaneçam um mistério, o relato serve como um lembrete potencial das batalhas espirituais que ocorrem além da percepção humana. A história,
destaca a importância da fé, da confiança na soberania de Deus e da necessidade de estar vigilante contra as astúcias do inimigo. Pai Celestial, vimos diante de Ti hoje a história onde Miguel, o arcanjo, contendia com o diabo pelo corpo de Moisés. Assim como há batalhas não vistas nos reinos espirituais, Senhor, reconhecemos que muitos de nós enfrentam lutas e desafios ocultos em nossas vidas diárias. Sabemos, ó Deus, que o inimigo procura roubar, matar e destruir, mas também descansamos na certeza de que Tu vieste para nos dar vida e vida em abundância. Pedimos Tua proteção sobre nossas vidas, nossas famílias e nossas comunidades. Enquanto o inimigo procura reivindicar o que Te pertence, que sejamos lembrados da vitória que temos em Cristo. Nos momentos de dúvida e fraqueza, ajuda-nos a exercer a autoridade que temos em Ti. Entregamos nossas ansiedades, medos e incertezas a Ti, confiando que estás trabalhando todas as coisas para o nosso bem. A história intrigante da disputa pelo corpo de Moisés nos leva a contemplar as batalhas espirituais que transcendem nosso entendimento humano. Assim como Moisés, que intercedeu pelos israelitas diante de Deus, também temos um intercessor supremo em Jesus Cristo. Ele, que venceu a morte e ressuscitou, oferece salvação e vida eterna. Diante das incertezas da vida e dos embates espirituais, convido você a refletir sobre a mensagem central do Evangelho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em meio às disputas espirituais, Jesus é a resposta, a esperança e a paz que transcende todo o entendimento. Se você ainda não tomou a decisão de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, convido-o a abrir o seu coração para Ele. Arrependa-se dos pecados, confesse que Jesus é o Senhor e creia que Ele ressuscitou dentre os mortos. Aceite o presente da salvação que Ele oferece e experimente a transformação que só Ele pode proporcionar. Se você quiser se reconciliar ou aceitar Cristo e iniciar uma caminhada de fé e transformação, comente aqui embaixo: eu te aceito, Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Até a próxima.